Boa noite, queridos alunos e alunas do curso de Administração da FAIT. Quem fala com vocês é o professor Danilo. Estamos aqui para tratar de um assunto extremamente complicado, extremamente, digamos assim, polêmico dentro da legislação trabalhista, que é aquilo que diz respeito sobre a jornada de trabalho, tá? As aulas referentes à jornada de trabalho foram divididas em várias aulas, vários tópicos para vocês. Fatiamos aí esse tema para que fique fácil de compreensão, porque é aquele que, digamos assim, de cada 10 discussões referente a questões de trabalho, acho que 80% das questões envolve algo do tipo referente à jornada de trabalho, tá? Então, o que nós iremos iniciar o nosso estudo referente a isso? Nós vamos falar das teorias que determinam o que é jornada de trabalho. Só para vocês terem uma ideia, ou para nós entendermos o que seria jornada de trabalho, a gente vai falar essas teorias para depois vocês estarem colocando aí com as palavras de vocês o que seria uma jornada de trabalho, tá? Essas teorias são teorias criadas por doutrinadores com o intuito do quê? De se estabelecer aquilo que conta ou que não conta como jornada de trabalho, tá? A primeira delas é aquela que fala do tempo efetivamente trabalhado, que vem dizer o quê? Que não se considera as paralisações do empregado, como o fato do empregado estar na empresa em hora de serviço, mas não estar produzindo. O que significa isso? O que essa teoria tenta colocar aí como regra para a jornada de trabalho? Traduzindo aí, é o termo produzindo. Então só vai contar como jornada de trabalho aquilo que diz respeito à jornada de trabalho se ele estiver o quê? Produzindo. Se não estiver produzindo, não é jornada de trabalho. Então o período que ele está ocioso lá, digamos assim, não conta como tempo de trabalho, tá? Não é tempo efetivamente trabalhado. Só para exemplificar para vocês, poderíamos ter um vendedor dentro de um estabelecimento comercial em que só se contaria como jornada de trabalho o tempo que ele gasta o quê? Para atender nossos clientes. Digamos, se ele está lá esperando que chegue um cliente ou não chega nenhum cliente durante o dia, ele não atende nenhum cliente, não produz a questão do trabalho, de estar vendendo o produto para os clientes, não se consideraria como jornada de trabalho, tá? Como vocês já podem ter concluído aí com o pensamento de vocês e chegando a isso, esse tipo de teoria, essa forma de se calcular essas questões, digamos assim, essa teoria não tem aplicação aí na jornada de trabalho, tá? Nós temos aí uma outra teoria que fala sobre o assunto, que é a teoria do tempo à disposição do empregador, tá? O que seria essa teoria do tempo à disposição do empregador? Que se considera-se como jornada de trabalho todo o tempo em que o empregado fica o quê? À disposição do empregador. Então é considerado o tempo à disposição do empregador a partir do momento que o empregado chega na empresa até o momento em que dela se retira, que vai se contar o quê? A jornada de trabalho. Essa aqui é uma das teorias que nós utilizamos em nosso país, tá? Então ela é totalmente ao contrário, digamos assim, da teoria do tempo efetivamente trabalhado, porque ela diz o quê? Que a partir do momento que ele chega na empresa ou sai da empresa, conta como jornada de trabalho, tá? Então, o artigo 4º da CLT diz assim: estabelece como regra geral que considera tempo à disposição do empregador o período que o empregado estiver aguardando ou executando ordens, tá? Então, todo o período que o empregado fica à disposição do empregador, seja no estabelecimento comercial ou não, vai contar como jornada de trabalho, tá? Nós temos hoje aí o sistema do home office, que está muito em evidência por conta da pandemia, né? Que se tem essas dificuldades de se estabelecer, de se controlar a jornada de trabalho pelo trabalho de home office, tá? Muitas questões vão surgir aí ao longo
do tempo depois desse período de quarentena, justamente por essas questões que vão envolver aí a jornada de trabalho, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, vamos falar também de sobreaviso, mais futuramente, essas questões que acabam entrando como jornada de trabalho porque conta como tempo à disposição do empregador, tá? Então essa é uma teoria forte, é aquela que nós utilizamos no nosso país, em que se considera jornada de trabalho todo o tempo que ele fica à disposição do empregador, tá? Seja produzindo ou não. A terceira teoria que falava sobre a jornada de trabalho, que ainda gera muitas discussões em nosso país, que é a teoria do tempo em itinere, ou como alguns colocam aí como hora rodoviária. O que é essa hora em itinere? O que é tempo em itinere? É o itinerário, tá? Conta-se, essa teoria ela estabelece que conta como jornada de trabalho a partir do momento que o funcionário sai de sua residência, tá? A partir do momento que ele sai de sua residência até quando ele volta no fim do dia, tá? Então essa seria a jornada de trabalho que conta do tempo em itinere. Se adota o seu tempo em itinere, então considera-se, além daquele período que ele está à disposição do empregador, seja no estabelecimento comercial ou empresarial ou não, o período que ele se desloca para trabalhar contaria como jornada de trabalho, tá? Logicamente que tem algumas situações que eram adotadas no nosso país, até alguns de vocês já ouviram, existe até muitas empresas que ainda continuam pagando essa questão de hora rodoviária, alguns colocam até como súmula 90, algumas convenções coletivas ainda mantêm essa questão, mas digamos assim, aqui no Brasil ela era adotada, ela tinha algumas condições. Quais seriam essas condições? Que o empregador forneça a condução, tá? Então, uma das condições é que o empregador forneça a condução, o local de trabalho seja de difícil acesso, então é uma questão extremamente subjetiva, tá? Porque o que é difícil acesso? Geralmente zona rural aqui na nossa região é de difícil acesso, tá? É o que ficava mais claro aí dentro da nossa região. E, além do que, dele fornecer a condução, o local ser de difícil acesso, aonde ocorre a prestação de serviço, não há o que? Não é servido por transporte público regular. O que significa transporte público regular? Também é um tema subjetivo referente a transporte público regular. Mas, com base em decisões, em casos que nós vimos aí ao longo dos anos, os juízes entendiam que o transporte público regular seria a questão do que? Haveria, digamos assim, onde fica a sede da empresa, o local de trabalho, ele pudesse, caso ele perdesse essa condução da empresa, ele pudesse ir por um ônibus de linha comum, tá? Então, se tinha a linha comum que pudesse fazer com que ele chegasse no horário para ele iniciar a jornada de trabalho dele, aí era transporte público regular. Mas se não houvesse linhas, digamos assim, públicas referente a isso, não seria transporte público regular. Por quê? Regular significa o quê? Uma constância, aquela questão do trabalhador lá, que é a questão da habitualidade. O que é habitualidade? Habitualidade é sempre uma situação o quê? Não quer dizer que seja todo dia, ou no caso do transporte público, não quer dizer que seja todo horário. Pode ter lá, uma vez por dia, isso é regular, vai ter transporte público. Mas os juízes entendiam que o transporte público regular, além dessa questão, teria que ter horários que permitisse que ele fosse até o local de trabalho sem a condução do empregador, tá? Mas nós temos o que? A reforma trabalhista de 2017 e veio retirar o direito ao transporte, direito ao recebimento da hora em itinere. Então, só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer para vocês. Até 2017, a jornada de trabalho era aquela que
que estabelecia o tempo que eu fico à disposição do empregador. E esse tempo à disposição do empregador, ele contava a partir do momento que eu saía da minha casa até quando eu voltava, desde que ele me fornecesse o transporte, fosse de difícil acesso e não tivesse transporte público regular. Caso fosse situações que não se encaixavam no ITINER, tempo à disposição do empregador, tá? O que veio dizer a reforma trabalhista? Tirou a hora rodoviária e vem dizer o quê? Que só é jornada de trabalho o tempo que ele fica à disposição do empregador, desde o quê? A chegada da empresa até a sua saída da empresa. O tempo que ele leva de sua residência até o posto de trabalho e o seu retorno não será computado na jornada de trabalho, tá? Isso tem gerado algumas discussões. Há pessoas que falam que é inconstitucional esse texto da reforma trabalhista que veio tirar a hora em ITINER. Algumas convenções trabalhistas mantêm esse pagamento, tá? Aí entra na questão de interpretação, de aplicação de regras, mas perante a CLT, que eu posso dizer para vocês, o que é jornada de trabalho é somente o que? Aquele tempo à disposição do empregador. Logicamente, se a gente for analisar do ponto de vista de aplicação de regras, que seria tempo à disposição, vai variar de acordo com a função, tá? Dependendo da função aí, pode-se considerar que jornada de trabalho a partir do momento que ele sai da casa dele, tá? Às vezes precisa se deslocar a pedido da empresa, coisas nesse sentido, que não são questões habituais do trabalho dele, vão se contar aí na jornada de trabalho, tá? Então vamos tratar aí de uma forma de se classificar a jornada de trabalho. A primeira delas é quanto à duração. Nós temos a ordinária, que é aquela dentro da regra, e temos a extraordinária, tá? No nosso caso, aqui no nosso país, a jornada de trabalho ordinária é aquela que está dentro dos limites legais. E a extraordinária é aquela que vai o quê? Gerar direito ao adicional de horas extras, só para vocês entenderem, tá? No caso, no nosso país não existe jornada de trabalho ilimitada, tá? Toda e qualquer prestação de serviço está limitada a uma certa quantidade de horas de trabalho. Só para vocês entenderem, ninguém pode trabalhar mais do que 10 horas por dia, tá? Ah, mas aí tem outros regimes? Tem o 12 por 36, tem outros específicos para cada situação. Mas a regra é o quê? Que ninguém trabalhe mais do que 10 horas por dia. Logicamente que trabalhando 10 horas por dia vai gerar direito a o quê? A 8 horas como hora ordinária e 2 horas extra por dia, tá? Tem a ver pagamento. Quanto ao período, essa jornada de trabalho pode ser diurna, noturna ou mista. A diurna é aquela que é exercida entre os períodos do quê? Das 5 da manhã até as 22 horas, tá? Mas professor, por que tá das 5 até as 22? Se depois das 6 já é noite? Porque nós estamos usando o que? Como diurna aí, aquilo que não é considerado como tempo noturno, tá? Como assim, professor? Vocês já viram lá nos adicionais, o adicional noturno em que dizia que a hora noturna é aquela que vai das 22 às 5 horas. Então, aquilo que está fora da hora noturna, a gente considera como diurna, tá? E a mista? A mista é aquela jornada de trabalho que inicia no período diurno e termina no noturno, ou começa no noturno e termina no diurno, tá? Coloquei um exemplo para vocês aqui, que se inicia das 16 horas e termina às 24 horas, ou 0 horas, como vocês queiram colocar aí, tá? Então isso é bem tranquilo o tema referente a isso. Temos aí alguns exemplos para vocês de uma forma de se classificar a jornada de acordo com a profissão, tá? A CLT vem trazer digamos assim, algumas diferenças em relação a algumas profissões referente à questão da jornada de trabalho, então pode ter uma diferença de acordo com a profissão. No caso de vocês, administradores, é a normal, tá? De 8 horas por dia, 44 horas semanais.
já foi verificado de acordo no Conselho Regional de vocês. Até alguns anos atrás foi feito alguns trabalhos referente a isso, que eu pedi para eles pesquisarem, para ver o que o Conselho Regional deles dizia sobre a questão da quantidade de horas que um administrador bacharel em administração poderia estar trabalhando. Tá? Enfim, é isso que eu tinha que falar para vocês. Essa é a parte introdutória, tá? Daquilo que diz respeito à jornada de trabalho. Sei que vão borbulhar dúvidas na cabeça de vocês e nós iremos tentar aí nas próximas aulas ir retirando dúvida por dúvida referente a isso, tá? Agora a gente fica lá no nosso grupo do WhatsApp para discutir e criar uma relação entre nós lá para estar tirando alguma dessas dúvidas que venham a surgir de vocês. Obrigado, até a próxima.